iniciamos hoje pela manhã. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 8. Verso 12. Eu quero dar sequência, eu vou dar uma recapitulada no que nós meditamos hoje pela manhã e quero avançar. Diga comigo, Deus conta comigo para ser um agente de transformação na face da terra. Amém. João 8,12 diz assim, Jesus falando. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mateus 5,14. Quero deixar esses dois textos de introdução. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Fala conosco, que sejamos terras férteis para tudo aquilo que o Senhor quer produzir em nós. Espírito Santo, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Hoje pela manhã nós falamos que o relacionamento com Deus, individual de cada um, irá nos levar a vivermos mais do que um cristianismo religioso, mas a vivermos o que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos desfrutar quando andamos com Deus, mais do que de uma vida religiosa, mas de uma vida e agora uma vida cristã. Você vai ver que o mundo não está carente de religiões. O mundo está carente de vida verdadeira. E vida verdadeira não é ausência de problemas. Vida verdadeira é você ter aquele que é a fonte da vida, aquele que é a vida dentro de você. E com Ele dentro de você, você é encorajado e capacitado a passar por toda e qualquer situação. Ao ponto de Davi dizer no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Pensa num vale difícil, onde a morte está tão perto de você que ela faz sombra. E aí ele diz, eu não temerei. Por que eu não temerei? Porque o Senhor está comigo. E a sua vara e o seu cajado me consolam. Ele é o meu pastor e nada me faltará, o meu bom pastor. Então, vida verdadeira, queridos, é Cristo em nós. É mais do que você ouvir uma mensagem, vir a uma reunião, participar de um templo religioso, mas é desfrutar da presença de Deus na sua vida. Intimidade com Deus na sua vida. Então, por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não vai andar mais nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E como é importante você e eu entendermos isso. Temos a luz da vida em nós. E a luz da vida está em nós
E Mateus 5,14 diz, para que sejamos transmissores da luz de Deus no mundo. E isso faça com que pessoas o conheçam e ambientes sejam transformados. Quem já fez força, lutou, se desgastou e ficou até desanimado de tanto lutar para que alguém ou algum lugar fosse diferente? Todos nós, apóstolo. Quantas vezes brigamos e lutamos para que as coisas mudem? Um dia eu ouvi um pastor dizer algo. Se Deus te transformar, Ele transforma tudo que está ao teu redor. Significa você transformado por Deus será um agente de transformação. Será um agente do céu. Luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Uma candeia não se coloca embaixo da cama, mas em lugares altos, que alumia a todos os que estão na casa. Então, Deus nos convida para isso. Nós mencionamos Marcos 5, quando fala da cura da filha de Jairo, que foi ressuscitada. E o texto fala que Jesus, antes de ressuscitar a filha de Jairo, ele se deparou com um ambiente de murmuração, onde estavam tristes pelo falecimento da menina, mas um ambiente até de desonra à pessoa de Jesus, como que Jesus tivesse se atrasado para chegar. Diz que riam-se de Jesus. E aí, para fazer o milagre, sabe o que aconteceu? Ele mandou sair todos que estavam na casa. Pegou Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina, e entraram no quarto. E a menina foi ressuscitada. Significa, o ambiente teve que ser preparado para a manifestação do poder de Deus acontecer. E aí nós meditamos, será que nós somos aqueles que são convidados a sair? Eu não estou mandando ninguém embora da igreja, tá, gente? Não pense que é isso que eu estou falando. Ou nós somos aqueles que o Senhor nos convida para sermos participantes dos seus milagres. E interessante que os que foram convidados a participar do milagre foram aqueles que contribuíam para que o ambiente fosse sadio, para que Jesus pudesse operar. Você sabia que a sua casa pode ser um lugar de milagres? O seu local de trabalho pode ser um lugar de milagres? Ainda que você diga, mas ali tem muitas trevas. Mas a luz da vida está em você. E essa luz está em você, e Deus permitiu que você estivesse nesse lugar, porque a luz resplandece sobre as trevas. Então, queridos, Deus conta conosco para sermos agentes de transformação. Nós somos convidados por Deus para promover ambientes que fazem com que o Senhor possa se manifestar. A Bíblia fala, nós lemos Atos 2:42, diz que a igreja primitiva, eles tinham comunhão, os irmãos andavam de casa em casa, comiam o pão, oravam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, viviam de casa em casa, adoravam o Senhor no templo. E diz que naquele ambiente sadio, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Um ambiente propício para o Senhor. E eu quero me deter nessa noite sobre o que eu e você podemos fazer de prático para que sejamos agentes de transformação aonde nós passamos. Mais do que isso, o que eu e você
podemos contribuir para termos o privilégio de participar dos milagres de Deus. De ser um instrumento de Deus de transformação. Diga comigo, Deus me convida para ser um agente de transformação na terra. Você sabia, 1 Coríntios 12, 7, vá comigo. Fala do agir do Espírito Santo na vida de um cristão. Diz assim: a manifestação do Espírito Santo, com E maiúsculo, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Sabe por que você é quem você é em Cristo? Sabe por que Deus derramou sobre você qualidades, dons, capacidades? Não é apenas para você curtir e eu, mas isso tem um fim proveitoso também para com os outros. Isso tem um fim proveitoso para com aqueles que estão perto de você, mas também para com aqueles onde o Senhor vai te levar para receberem do que você carrega de Jesus. Por que eu falei que é mais importante você ser do que você fazer? Porque, não se assuste com o que eu vou falar, o inferno está cheio de gente que faz boas obras, sabia? Não é de falta de boas obras que o mundo carece, mas diz que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos são aqueles que receberam a Cristo, que carregam a Cristo, que são cheios do Espírito Santo e que podem manifestar muito mais do que obras humanas, mas podem manifestar do céu aqui na face da terra. Então, a manifestação do Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo foi derramado no seu coração com um propósito proveitoso para você e para coisas que Deus quer fazer através de você. Por isso, meu irmão, você não mora onde você mora por acaso. Você nasceu no lar onde você nasceu, isso não é por acaso. Você tem a história de vida, você tem as dores e as alegrias que você teve, e isso não é por acaso. Deus, por meio do seu Espírito, vai levar tudo isso a operar com um fim proveitoso na sua vida. É como até mesmo o limão azedo, Deus pode fazer uma limonada na sua vida. Isso não é frase de efeito. É você entender que quando você se rende a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive aquelas que você não entende. Um dia, em momentos de desafios, minha esposa e eu, no início da nossa conversão, nós éramos cuidados por um casal de pastores, inclusive o pastor já está na glória com o Senhor, pastor Jorge Damasceno. O GG, acho que conheceu ele, né? O Dama, nós chamávamos de Dama. Damasceno. E o pastor Damasceno, ele cuidava de nós, nos ensinava na palavra, nos discipulava. E um dia, num momento difícil, onde nós estávamos com muitos conflitos da vida pessoal, a esposa dele disse algo no nosso carro. Nós dávamos carona para eles, só para ter mais comunhão com eles. E ela disse algo: hoje, vocês não entendem o que vocês estão passando. Mas fiquem firmes, porque lá na frente, vocês vão olhar para trás e vocês vão perceber algo. Deus estava treinando vocês, Deus estava aperfeiçoando vocês
para um fim proveitoso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O tempo passou, queridos. Alguns anos se passaram desde que a esposa do pastor Damasceno nos deu esta palavra. E nós, naquela época, nós lembramos, nós olhamos para trás e percebemos algo. Agora eu entendi. Deus estava me dando uma musculatura para passar para uma nova estação que Ele tinha reservado para nós. Então, meu irmão, Deus não erra contigo, sabia? Deus não está te castigando, não, sabia? Deus pode corrigir, que Deus é Pai. Mas Deus, quando você aplica o seu coração nele, fica tranquilo. Ele está cuidando de você. E aquilo que foi doloroso na sua vida, isso, meu irmão, Deus vai utilizar como um lindo testemunho para a sua glória. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que são, Ele chama as que não são. Então fique tranquilo, Deus está cuidando de você, mas saiba que é com um fim proveitoso. 1 Pedro 4,10, a Lília iniciou a reunião mencionando isso, texto que nós meditamos de manhã também. 1 Pedro 4,10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Gente, para ser dispenseiro, você vai ver uma coisa, você tem que ser depósito, você tem que ser dispensa. Por isso tem que mergulhar, tem que se nutrir, tem que se encher de Deus. E você vai ver uma coisa, quanto mais você andar com Deus, você precisa fazer algo. Se dispor. Porque Deus não vai desperdiçar nada que Ele depositou na sua vida, sabia? Nada. Ah, mas por que eu fiz um curso há 20 anos atrás? Não sei por quê. Não utilizo nada agora. Perdi meu tempo. Fica tranquilo. Até isso Deus não vai desperdiçar. Até isso. Aqui diz servir uns aos outros com o dom que recebeu. Você é desse jeitinho que você é, eu sou do jeitinho que eu sou, sabe por quê? Porque é desse jeito que Deus quer te usar. Eu lembro de uma canção que nós cantávamos para os nossos filhos, sobre servir a Deus, que dizia assim: servir, servir, Deus me deu 2 mãos para servir. E aí vinha a perguntinha: o que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Servir, servir, Deus me deu 2 mãos para servir. Ah, gente, Deus está procurando homens e mulheres que entendam que o depósito que está sobre a sua vida não tem a ver apenas com você, mas também tem a ver com aquilo que Cristo quer fazer através de você. Mas Deus vai usar, sabe quem? Os dispostos, os disponíveis e os humildes para servir. Servir, servir cada um com o dom que recebeu. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Se eu quero ser um agente de transformação. Vocês estão tão sérios me olhando. Vocês me assustam assim. Sabia? Como dizia a cantora Cristiane, conhece aquela música? Te amo, Jesus. Vocês já viram que eu não tenho dom para cantar, né, gente? Por isso que eu não sirvo nessa área. Né? Tu és meu Senhor, brilha em mim tua luz. O Vini lembra da Cristiane.
E ela dizia o seguinte: olha para o teu irmão e dá um sorriso. Se você não tem dente, mostra a gengiva para o irmão. Ela dizia isso. E é isso aí, gente. Então mostra a gengiva aí. Mostra a gengiva se você não tem dente. Mostra a gengiva. Porque o coração que ama a Deus, o rosto a formoseia, sabia? Boa cirurgia plástica, de graça, é um coração alegre. Ele aformoseia o rosto. Tem muita gente que é feia, gente, de aparência. Não é feia, é fraca de aparência. Fraca. Fraca de aparência. Mas por causa do coração alegre, é linda, é lindo. E tem gente que é forte de aparência, mas por causa do coração amargurado e ferido, são feios que nem um raio. Vocês viram? Que medo. Que susto. Foi tu que chegou. Até me assustei. Né? Por causa do coração ferido. E por que eu estou descontraindo assim? Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Se você quer ser um agente de transformação, olha o que diz o texto. A partir do 14. Segui a paz com todos. Só um parênteses. Você tem algum inimigo? Você tem algum inimigo? Só pode ter um, gente. Só pode ter um na tua lista. Você tem inimigos? Não deveríamos ter. Mas o fulano de tal da empresa tal quer tomar o meu lugar no meu trabalho. Ele é teu concorrente, mas não pode ser teu inimigo. A Bíblia diz: o diabo, o vosso adversário, anda como leão ao redor. Ele é o nosso inimigo, mas que já foi derrotado na cruz por Jesus. Os demais, queridos, pode até não gostar da gente, pode até falar mal de nós, mas são, como diz o pastor Vânios, potenciais irmãos nossos em Cristo. São potenciais irmãos nossos. São nosso campo missionário, onde Deus nos convida a servir. Por isso que aqui diz: segui a paz com todos. Um outro texto de Paulo diz o seguinte: no que depender de vós, tende paz uns com os outros. Mas não gosto de mim? No que depender de ti, tenha paz. Se não querem ter paz contigo, o problema é deles. Mas no que depender de vós, tende paz uns para com os outros. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que diz o 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe por meio dela, e muitos sejam contaminados. Olha o que diz o texto: que não haja em nós nenhuma raiz de amargura. Por isso que eu disse, gente, quem está amargo por dentro fica feio por fora. É feio por dentro, feio por fora. Mas quando você está curado, você fica bonito por dentro e por fora. Mas olha o que diz o texto: que quem tem uma raiz de amargura na sua vida, contamina os outros. Quem sabe na sua família acontece assim. Está lá o ambiente, as pessoas reunidas, conversando, comendo, se abraçando. Mas quando chega, às vezes, determinada pessoa, parece que vem uma nuvem escura junto. O ambiente fica pesado. Quando vem, em pouco tempo, já começa um a discutir, o outro a brigar, um a criticar o outro, faz uma fofoquinha de um, do outro, quando vem a coisa, tumultua. É gente que tem raiz de amargura, que é amarga por dentro. Mas talvez também exista na sua família uma outra situação. Está lá todo mundo reunido, tomando uma sopinha agora no inverno,
foguinho, fogão a lenha, lareira, se tiver, ar-condicionado, calefação ou cobertor mesmo, você está lá. Mas quando chega determinada pessoa, parece que o ambiente fica melhor ainda. Chegou o fulano de tal, a alegria da casa. Todo mundo fica mais animado, mais alegre, mais contente. Tudo fica mais leve, aquilo que parecia difícil se torna fácil. Uma pessoa com o coração curado. Que não haja em vós nenhuma raiz de amargura, que vos perturbe e contamine os demais. Sabe qual é a primeira causa de amargura? Falta de perdão. E a falta de perdão, sabe qual é uma das principais causas? É porque achamos que o outro não merece. Nós é que fomos as vítimas e sofremos o dano. Só que perdão, queridos, é mandamento. Perdão é decisão de tirar aquilo que está estragado, que faz mal de dentro de nós e entregar para Deus. Mas o plano de tal não mudou, continua o mesmo, não vale nada. Pode continuar não valendo nada, mas entrega para Deus. Tira isso de dentro de você. E sabe o que acontece quando você entrega para Deus? Deus cura o meu e o seu coração. E não apenas isso. Deus pode inclusive fazer justiça. Porque Tiago diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Enquanto você está lá irado, fizeram mal para mim, Deus fica olhando o seguinte: tu quer resolver do teu jeito? Então te vira. Mas quando você entrega para Deus, e a tua ira é entregue para Deus, a justiça de Deus opera. Pastor, mas ele está vivendo melhor do que eu. Entrega nas mãos de Deus. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa e ela se arrependa e conheça Jesus. E se não se arrepender, todos nós vamos prestar contas diante de Deus da nossa vida. Ele é o reto juiz e ele não falha. Só não entra na posição de juiz. Entrega para Deus. Para que o seu lar seja um lugar de milagres. Para que o seu ambiente de trabalho seja um lugar de milagres. Para que o seu bairro, o seu condomínio, onde você estiver, um coração curado é matéria-prima para Deus operar. Não adianta você ser religioso e conhecer tudo das Escrituras e estar ferido. Não adianta você cantar, dizimar, ceiar, fazer caridade para os outros e continuar amargurado, sem perdoar. Deus olha para ti o seguinte, olha o que Jesus disse. Quando fores oferecer o teu sacrifício no altar e te lembrares que um irmão tem algo contra você, larga o sacrifício, para tudo. Para essa religiosidade, para tudo. Vai lá primeiro te acertar e depois tu volta e entrega. Sabe o que Deus está dizendo? Para Ele é tão importante os nossos relacionamentos interpessoais, ao ponto de dizer o seguinte: não quero conversa contigo enquanto tu não consertar aqui com a pessoa. Olha o que Deus está dizendo. Não quero conversa contigo enquanto tu não resolver. Maridos, esposas, Pedro diz, não fiquem com nada mal resolvido entre vocês, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Os relacionamentos interpessoais são tão importantes para Deus quanto nosso relacionamento com Ele. Se andarmos com Ele, andarmos na luz como Ele está na luz, teremos a luz da vida.
e teremos, como diz 1 João 1, comunhão uns com os outros. Oh, meu irmão, perdão é decisão, sabia? Não é vontade, não é sentimento, mas é decisão de resolver essa coisa que está mal resolvida. Mas eu tenho que ir lá procurar o fulano? Só se isso for necessário. Primeiro tu acerta com Deus. Depois que tu tiver curado, tu até pode procurar. Mas tem casos que é melhor nem procurar. É só resolver com Deus e deixar que na hora certa, Deus vai botar os pontos nos is. Raiz de amargura tem impedido com que alguns lares sejam lugares de milagre. Com que alguns ambientes de trabalho sejam lugares de milagre. Com que algumas igrejas, queridos, algumas comunidades de fé vejam algumas manifestações de Deus. Jesus foi em algumas cidades e ele não conseguiu fazer alguns milagres, sabia? Ele disse, ai de ti, Betsaida, se em Sodoma e Gomorra eu tivesse me manifestado como eu estou me manifestando a vocês, eles teriam se arrependido. Ai de ti, Corazim. Jesus dizendo, não joga fora a oportunidade que Deus está te dando de viver uma nova história. É isso que Ele está falando. Mas que não haja em vós nenhuma raiz de amargura que contamine a você e as demais pessoas. Ninguém aqui é a ovelha negra da família, né, gente? Quem aqui é a alegria da casa? Levante a mão. Você é a alegria da casa? Tu é Pedro. Pedro Douglas, né? O Pedro, a gente olha os status dele, a gente já ri. A gente já acha graça. Né? Você quer se divertir um pouquinho? Pega o contato do Pedro. Tu põe ali ele chegando 4 da manhã do serviço. Né? 4 da manhã, menos 1 grau aqui em Gramado. E ele botando coisa engraçada. Eu disse, mas esse homem não é gente. É Jesus na vida dele, né? 4 da manhã, bem feliz. Menos 1 grau. Entrando no pórtico de Gramado. Gente, é a alegria da casa, Pedro? Que legal, hein? Quem mais é a alegria da casa aqui? Hein, gente? Quem é aquele que chega no ambiente e tudo fica... Quem, gente? Não precisa levantar a mão. Deus sabe. Hoje é a tua noite de te arrepender. É sério, meus irmãos. Mas eu quero avançar. Anote, Efésios 4, 26 diz o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. Mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixa terminar o dia. Não permaneça irado. Porque ali na sequência, no versículo seguinte diz, e não deis lugar ao diabo. A ira não tratada, gente, dá lugar ao diabo, sabia? Você ficar irritado com uma coisa é normal. Você é gente, né? Eu também sou gente. Ficar alegre por uma coisa é normal. Ficar irritado é normal. Mas não deixa isso te dominar. Trata com isso. Para que você não peque e não dê lugar ao diabo. E aquilo que você tem construído na sua vida ser jogado por água abaixo. Quantas vezes, na minha casa, estava tudo muito legal, um dia legal, e alguém, num momento de ira, botou tudo a perder. Já fiz isso. E aí, gente, nada mais prestava no dia. Uma comida gostosa. Ira não tratada. Irai-vos, mas não pequeis. Mas não deixa o sol se pôr, trata. Pede perdão. Resolve.
para que o seu lar, o seu ambiente de trabalho seja um lugar de milagres. Jesus não tem problema com o pecado, sabia? O problema de Jesus é com a dureza de coração do ser humano. O pecado ele tomou sobre si na cruz, tem perdão, tem graça, tem lugar de arrependimento para nós. O problema é a dureza de coração. Eu sou assim, eu nasci assim, e vou morrer assim. Meu pai me criou assim, meu pai era assim, agora eu sou assim, e vou morrer assim. Ele vai morrer assim mesmo. Oh, gente. Graças a Deus isso não acontece em Gramado. O pessoal de fora, fique tranquilo. Tá? Essa mensagem era para outra cidade, tá? Estou só repetindo ela. Gramado e Canela, todo mundo é de coração bom, dócil, tranquilo. E quem vem para cá também fica, tá? Se não é, fica, tá? Mas é sério, gente. O problema de Jesus é com o coração duro. Estou quase finalizando. Sabe o que mais influencia os ambientes onde a gente está? Sabe o que mais contribui para que as coisas fiquem melhores ou piores? Para que o ambiente seja de milagres ou não seja? Sabe o que é um fator que ajuda muito? É o que sai dos seus lábios. Provérbios 18, 21, abra comigo. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A pessoa que só se queixa, gente, só reclama, ela está fazendo uma oração contrária a ela mesma, sabia? Deus me abençoa. Depois reclama. Tu tá desfazendo tudo que você